Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Jéssica Cecília e hoje eu quero falar com vocês sobre Catarse. Inscreve-se no meu canal. Catarse é quando as peças do quebra-cabeça começam a querer se encaixar, sabe? Do quebra-cabeça da nossa mente, das nossas vivências, começa a querer se encaixar, só que é dolorido. Então, às vezes a gente tem uma compreensão de alguma coisa, a gente começa a ter compreensão de alguma coisa, por exemplo. Vou falar de mim, né, porque eu acredito que pode auxiliar melhor vocês. Então, eu faço terapia há 10 anos. A gente tá passando por esse processo de autoconhecimento porque uma das coisas importantes da gente saber que o autoconhecimento, ele é eterno. Enquanto a gente estiver vivo, vai acontecer algumas coisas e a gente vai ter que lidar com isso e entender por que aquela coisa aconteceu. Assim, relacionado à forma dos nossos comportamentos, né? A forma da gente agir e tudo mais. E não existe isso de, eu já me conheço. Fiz uma terapia tal, já me conheço, já tá tudo resolvido, já finalizei. Não existe isso. Assim, todos os dias a gente tem convivência com algumas pessoas e a gente se confronta, né, com algumas situações relacionadas à forma que a gente vê o mundo, a nossa percepção. E às vezes essas situações são boas e às vezes essas situações são ruins. Assim, a gente que, no meu caso, né, que faz terapia, que busca, que tem buscado, assim, diversas formas de autocompreensão, às vezes algumas fichas caem mais rápido, mas às vezes não. Às vezes você fica num embate. Tipo assim, eu observei que eu gosto de ficar sozinha, agora a gente tá nessa época da quarentena, né? Eu observei que eu gosto de ficar sozinha, só que agora na época da quarentena não tem como isso acontecer, porque tá todo mundo dentro de casa o tempo inteiro, né? Então, mas inicialmente eu ficava com muita raiva, só que assim, eu ficava com raiva, eu ficava irritada, eu ficava impaciente, mas eu não sabia por que eu estava. E eu não tava vendo que eu tava muito irritada pelo fato de ter que ficar só dentro de casa, porque eu sou uma pessoa muito ativa, e também pelo fato de que ter que ficar com as pessoas em cima de mim, porque eu sou uma pessoa introspectiva, apesar de não parecer. Eu gosto de ficar um tempo comigo pra absorver as coisas que eu aprendo, as coisas que eu vejo, as coisas que eu vivo. Então eu preciso ter um tempo assim pra ficar só comigo mesmo, sabe? Sozinha, fazendo as minhas coisas, né? Absorvendo todas essas informações que eu recebi. E aí eu observei durante essa semana que eu tava passando por essa catarse a catarse é justamente isso. Você tem tipo um choque da coisa que tá acontecendo e da sua interpretação. E aí, o que acontece? Eu, né, assim, acho que a maior parte das pessoas hoje em dia, as pessoas são muito reativas. Eu sou muito reativa. Então, o que acontece? Eu tava tendo muita reação, sendo muito reativa com as situações que estavam acontecendo. Então eu fiquei mal. E a gente, nessa época, quando acontece isso, a gente fica muito cansado quando a gente tá sofrendo essas catarses, sabe? A gente fica muito cansada, a gente fica triste, porque a gente espera que seja de uma forma, aí vem uma realidade que te mostra que é de outra forma. E você compreende que realmente tem outra situação acontecendo e que algumas coisas não são só relacionadas a você, tem uma coisa muito mais ampla, né? Que é essa questão da pandemia mesmo e do vírus. Então, eu consegui chegar a essa conclusão de que eu tava sendo reativa a toda a situação que a gente tá passando, tudo que tá acontecendo. E aí, que eu tava falando da questão da catarse, que aí, o que acontece? Você começa a sentir dor de cabeça, porque você não quer ver que você tá sendo egoísta, né? Porque isso, de certa forma, é ser egoísta. Você não quer ver que você tá sendo, compreendendo que tem outras pessoas que convivem com você, você
não tá compreendendo a totalidade da coisa. Mas, quando você... O processo de passar pela catarse é essa é a chave do negócio, da situação toda, o que resolve, sabe? Eu consegui, através desse processo, né, todo que eu já fiz, mas eu não sei se você consegue, enfim, você tem que tentar pra ver se você consegue também, quando você estiver passando por uma situação de catarse, lidar com a situação melhor. Uma das coisas é beber muita água, porque assim, quando a gente bebe água, a gente não tem oportunidade de sair falando coisa asneira, né? E ficar observando mais. E outra coisa, chega a ser engraçado, né? Porque é ridículo de tão fácil e a gente não faz. E outra coisa é aceitar o processo. Observar o processo. O processo tá acontecendo, né? Você tá vendo que você tá possuída de ódio, porque você não quer passar por nada daquilo que você tá passando e você fica assim, meu Deus do céu. Mas ainda tem umas partes minhas, que são as partes que a gente fala que fica debaixo da sombra, assim, que quando acontece uma situação que ela emerge, sabe? A gente tem que observar mais, sabe? O que tá acontecendo dentro da gente. Por exemplo, a raiva tá vindo, né? Você tá sentindo a raiva tá vindo, você tá sentindo que você não tá sentindo muito bem, você tá com dor de cabeça, alguém te fala alguma coisa relacionada a toda a situação, aí te dá dor de cabeça, porque isso é uma autossabotagem, né? Porque você tá vendo, mas você não quer enxergar. Então, te dá dor de cabeça e você começa a passar mal, te dá dor de estômago, eu tenho enjoo, dependendo da coisa que eu começo a enxergar que eu não queria ver, eu começo a ter enjoo, assim, agora eu fico rindo, mas na hora que tá acontecendo eu fico meio assim, tentando entender, sabe? Mas a questão principal, quando a gente estiver tendo uma catarse, é criticar menos, julgar menos e observar mais. O que você tá sentindo? Por que você tá se sentindo daquela forma? Qual situação que fez você sentir daquela forma? Só observar. Falar, então é assim. Entendi. Quando acontece isso, eu fico assim. Entendi. Tipo assim, sabe? É uma conversa bem introspectiva mesmo, sabe? Não ficar assim, mas por que eu tô irritada? Por que eu tô chorando? Por que eu tô sentindo náusea? Não aconteceu nada, sabe? Não é essa situação de reagir à situação. É uma situação de observar. Por que eu tô tão agitada? Pra que eu tô agitada? O que tá acontecendo aqui? Então, uma forma melhor de passar por catarse, falar assim, eu te compreendo, em vez de julgar, né? Eu compreendo que você fica irritada porque você quer sair e não pode. Eu compreendo que você fica triste porque você queria fazer uma série de coisas e não pode. Eu compreendo que você fica com raiva porque tem muitas pessoas em cima de você e você queria ter um tempo pra ficar sozinho. Eu compreendo que são muitos afazeres, às vezes é um pouco difícil porque você não tá fazendo as coisas que você gosta. Eu compreendo, sabe? É esse que é o diálogo que a gente tem que ter com a gente quando a gente tá tendo catarse. Que foi uma coisa que eu aprendi agora durante a quarentena. E quando eu reajo à situação, ela fica muito maior, ela cria uma amplitude, ela vai tomando conta, sabe, de tudo e vai ficando tudo muito ruim. Mas agora quando eu observo, ao invés de reagir, eu observo a situação e eu compreendo a situação. Sim, é um diálogo de compreensão mesmo. De você ver que você conseguir sentir nesse diálogo interno que você tá sendo amparado. Porque tem uma parte de você que queria estar fazendo diversas outras coisas, queria estar vivendo outra vida, e ela não compreende, sabe? Esse ser interno nosso, vamos dizer assim, não compreende o que tá acontecendo. É como se fosse uma criancinha mesmo. Aí você tem que parar e conversar.
De verdade, sem cinismo, sem mecanicismo, sem robotização, empatia consigo mesmo, sabe? É tudo que eu falo no meu canal, geralmente é sobre coisas que a gente tem que fazer com a gente mesmo, assim, de verdade, sabe? Consigo mesmo, coisas pra você conviver melhor com você sem ficar revoltado, sem ser reativo, sem ser crítico consigo mesmo, sem se autodestruir. Sem se autodestruir. Isso é importante. Então, quando você observar que tem um choque de várias coisas, que eu acho que um choque de realidade, um choque do que você tá sentindo, um choque do que as pessoas estão percebendo, um choque de várias coisas na sua mente, que vira aquele diálogo interno de culpabilização. Ai, mas isso é por causa daquela época, não sei o quê. Não. Na hora que começar esse diálogo na sua cabeça, que é bem esse momento dessas catarses, você vai fazer isso que eu falei. Que é uma coisa que você consegue fazer sozinha. Talvez não vai ser muito fácil de primeira, você tem que continuar insistindo, né? Porque a nossa vida, a autogestão é isso. É você continuar insistindo consigo mesmo, o autoconhecimento é isso. Ai, chutei a mesa aqui. O autoconhecimento é isso mesmo. Então, você vai continuar insistindo consigo mesmo. Observar. Na hora que você vê que o fogo tá muito louco, você tá gritando, brigando por causa de uma coisa que você nem sabe o que é, aí você vai parar e vai falar assim: calma. Vamos entender o que tá acontecendo aqui. Gente, não é fácil, tá? Já vou avisar de antemão, principalmente se você, por exemplo, tá tendo uma crise, um ataque de qualquer coisa, isso não é fácil. Então, calma, vamos observar. Aí você começa a observar a situação acontecendo. Nem que seja na sua mente, porque às vezes a situação já acabou, né? Mas você vai observar na sua mente, repassando os passos. E aí que você vai conseguir encontrar os pontos chaves, sabe? Das coisas que te irritam, que te deixam triste, que desmoralizam, te desvaloriza, que deixa sua autoestima baixa, que te deixa puto de raiva, com ódio, enfim. É assim que a gente faz. Mais observação, mais consciência plena, que eu já falei em outro vídeo, ou vou falar, não sei qual vai ser a ordem aqui. Mais observação e mais compreensão. Menos reatividade e menos também julgamento de si mesmo. Então, calma. Calma. Observa, essa é a receita. Calma, observa e compreende. E te acolhe. Aquela sombra sua que você fica escondendo debaixo do tapete, aquele ser que volta, que você não sabe nem de onde veio. Eu tô muito feliz de ter feito esse vídeo, porque eu sei que vai ajudar muita gente, se você tiver paciência de ver ele até o final. Deu até uma paz interior, assim, ó, de ter feito esse vídeo. Mas era isso que eu queria falar. Eu fiquei muito feliz mesmo, de verdade. Se você conseguir colocar em prática isso que eu tô te falando nesse vídeo, você vê que você vai ter um convívio muito melhor com você, sabe? Muito menos julgamento com você. Curte, comenta. Seu comentário é muito importante pra mim. Se você gosta de vídeos assim, por favor, deixa seu comentário aqui embaixo. Inscreve-se no meu canal. Até o próximo vídeo.